já disse isso aqui, foi muito prejudicada na última eleição, né? Então vocês já sabem que eu falei, eu acho que não cabe o que aconteceu com a Jovem Pan. É manter e manter os valores, né? É difícil, mas a gente segue brigando aí. Sem dúvida. Vou pegar aqui pro estúdio. Qual era a ideia do Otimize? Otimização. E aí eu vou te falar de onde nasceu o estúdio. O cara fala, pô, por mim eu faço Jovem Pan, mas tá me dando trabalho, né? Salve galera, seja muito bem-vindo ao Otimize Cast, o podcast oficial do Otimize Studios. E hoje a gente tem um convidado muito especial, um profissional de alto nível, um cara que conhece muito de mídia e apaixonado, assim como eu, por IA. Então, sem muitas delongas, eu apresento a você o meu amigo, é alguém que eu respeito e admiro muito, Tuta Neto, ó o homem aí. Salve, Marcelão. Tudo bem? Pô, tudo ótimo, obrigado aí pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui, gosto do nome Otimize, adoro otimizar as coisas, acho que é um dos meus princípios centrais aí, sempre melhorar, ver o que dá pra otimizar, então tô animado para nossa conversa. Seja muito bem-vindo. Cadê o seja bem-vindo dele, Pedrão? Aliás, o nosso comandante hoje, Pedro Lima, é o homem que tá aí na operação e é o comandante. Aqui o avião só não cai porque o Pedro é o nosso grande piloto. Salve, Pedrão! Vai, Pedrão. Puta, você tem uma história, assim, de uma família muito tradicional na comunicação brasileira, Sim. que eu acho que é sensacional. Eu sou fã de carteirinha, você sabe, que é a Jovem Pan. A Jovem Pan, para mim, é no mínimo entre os 3, 4 maiores veículos de todos os tempos do Brasil, que tem uma audiência extremamente forte na base dos empresários, dos empreendedores, e que, para mim, é uma escola de democracia, onde você, mesmo do jornalismo, você tem pessoas que opinam ali e mostram a opinião ideológica de cada um. O que eu acho isso, a gente já conversou nos bastidores, eu acho que não tem democracia melhor do que essa. É o quê? Eu sou de esquerda, minha opinião é essa, não que eu não possa ter opinião que faça esteja alinhada com algo em comum, mas você sabe quem é quem. E eu acho que isso é a melhor transparência. Sempre te falei isso nos bastidores. Eu acho muito ruim quando eu não me posiciono. Quando eu crio um cenário para que as pessoas achem que eu sou isento, e a gente sabe que não tem isenção. Então, primeiro, assim, te agradecer pela presença e agradecer também pelo estilo de jornalismo que vocês fazem na Jovem Pan. Pô, obrigado. Eu também sou bem orgulhoso aí do formato da Jovem Pan, concordo 100% com você, acho que é um dos poucos canais de jornalismo democrático do Brasil. Eu gosto dessa honestidade e transparência que a gente consegue transmitir, valorizo quando eu vejo isso em outros canais também. E para quem é isso, né? O jornalismo ele tem uma entrelinha ali que, se você, para os desatentos, dá para você passar muito viés sem comunicar nada. Sem Então, dúvida. tem muita maldade no jornalismo escondida. E tem gente que não gosta também dessa transparência total, né? Eu acho que a transparência às vezes incomoda um pouco da sociedade, assim. Então, Não tenho dúvida. E principalmente dos concorrentes, né? Vamos ser é um sinceros, né? status quo, né? Ninguém quer Exatamente. O mexer. sistema não gosta desse tipo de jornalismo que vocês fazem hoje na Jovem Pan, porque ele é muito transparente, mas ele é muito levado ao que, de repente, você vê nas mídias sociais, o seguinte, o que as pessoas É. realmente querem nos dias de hoje, né? Não, com certeza. Eu acho que um dos maiores diferenciais da Jovem Pan é entender essas mudanças sociais, né? Por exemplo, o advento da mídia social e levar ela para o nosso jeito de fazer, né? Que acho que é uma coisa que as outras mídias agora estão começando a fazer, começando a entender. Então, essa liberdade, a comunicação direta é um negócio que não existia, né, cara? Você tinha a sua Não tenho dúvida. opinião, pra você conseguir levar a sua opinião para um lugar, tinha que passar por um crivo, por um jornalismo, por um editorial, por um chefe, por não sei o que. Hoje em dia você pensa, você fala, você publica e, cara, tá aí. Se sua opinião engajar com o mundo, você tá famoso de repente. Não, e em cima do que você está falando, eu prefiro 1000 vezes ter a liberdade de falar e tomar um processo se eu exagerar, do que ser cerceado de falar o que eu penso. Eu acho que isso eu defendo com unhas e dentes. Assim, até para uma pessoa que eu não gosto, que eu discordo da opinião dela, eu acho que ela tem que ter a liberdade de falar. Então, esse negócio de você cercear o cara antes dele poder falar algum tema, ele vai falar. Se ele cometer um exagero, um absurdo, alguma coisa.
É ele que responda, né? Se ele falou mal de Legalmente, né? alguém, se ele mentiu para alguém, se ele contou uma história que não acontece, não tem problema. Se existe mecanismos, sempre existiu, não é novo, para que você consiga se defender disso. Agora, eu não gosto dessa história de um jornalismo covarde, do jornalismo que fica dentro de uma caixinha que ela não pode sair daqui porque ela tem preocupações com como ela está sendo olhada pelo governo, pelo STF, que seja, pela parte de um dos poderes ali, né? Então eu acho que não, acho que a Jovem Pan, já disse isso aqui, foi muito prejudicada na última eleição, né? Então vocês já sabem que eu falei, eu acho que não cabe o que aconteceu com a Jovem Pan, e eu sou um consumidor, minha família 90% também. Você sabe que eu sou um cara de relacionamento, eu sempre com empresário e sempre falo, cara, não existe outro veículo de comunicação no Brasil que tem tanto uh, consumidor, tanto público, empresário, empreendedor, a galera que realmente faz o Brasil acontecer, como a Jovem Pan esquece, não existe. É isso, a Jovem Pan tem esse público mesmo, o empreendedor, o empresário, o trabalhador que quer ver as coisas darem certo, que luta ali pelos negócios, mas é os valores, né? Isso é Sem normal, e a dúvida. consistência também, aí tantos anos produzindo conteúdo de relevância, sendo direto com o público, criando essa relação, então Tuta, conta um pouquinho para nós a história da Jovem Pan. Eu abri dizendo que a Jovem Pan é, sem dúvida, uma dos maiores veículos ali. No mínimo, está entre os 4, 5 maiores. Se você for pegar de todo o Brasil, de todos os tempos. E hoje, cada dia mais, a Jovem Pan acho que só cresceu. Não tem história do rádio, história do Paulo Machado, a história do. Né, toda Uhum. essa história. Queria que você exemplificasse para as pessoas. Porque, por exemplo, você pega, vocês são uma publicidade hoje que eu acho ela sensacional, que fala da Copa de 70, né? Uhum. Que a galera tava batendo demais no Pelé. E o Paulo Machado de Carvalho colocou o Pelé embaixo do braço e falou: não, cara, a gente não pode deixar isso acontecer. O Pelé não poderia estar aqui sendo questionado, vocês estão loucos, né? Sim. No básico. E ele construiu toda uma narrativa em favor do Pelé. Resumindo, o Brasil foi campeão, o Pelé foi o melhor jogador da Copa. Então, assim, estou falando só de um detalhe. O estado de Paulo Machado de Carvalho tem um porquê de chamar Paulo Machado de Carvalho. E a Jovem Pan tem uma história linda em São Paulo também. Por todo o Brasil, mas em São Paulo principalmente, né? É isso, né? Pô, a Jovem Pan a nossa família tá há muito tempo na comunicação. A história é tão longa que eu nem sei inteira. Acho que ninguém sabe inteira. Eu às vezes falo com meu pai, ouço uma parte, falo com meu tio, ouço outra, com a minha avó, você ouve outra história. Tem parte em livro também para ler. A minha história tem um ângulo mais pessoal ali, né? Do que eu vivi da Jovem Pan, que às vezes até é muito diferente de outras pessoas, por exemplo. Como meu pai era diretor do FM, né? Porque antigamente tinha a Jovem Pan AM que meu avô tocava e a Jovem Pan Era o FM que 620 e o e o 1009. 100,9. É. Então eu conheço um pouco mais a história do 100,9, né? Que é a história do meu pai, que eu vivia mais próximo ali. Tanto que eu nunca trabalhei diretamente com meu avô. Eu trabalhei desde os 14 anos, mas sempre Com com o seu meu pai. pai no FM, então em vários negócios dele, já trabalhei numa porrada de negócio, todo tipo de coisa. Então eu vejo esse viés, mas eu acho que é uma história interessante aí. Pô, meu bisavô era um cara que tinha esse conglomerado de mídia com a TV Record, na época que era a maior TV do Uhum. Brasil. Meu avô trabalhou como diretor na área artística, fez os grandes festivais, Família Trapo. Pô, meu tio fez o programa do Faustão lá, o Virados na Noite, como é que é o nome? É verdade à noite, né? Acho que é alguma coisa assim. Então, assim, tem muita história, assim. É uma família mão na massa, né? Todo mundo trabalhou, não tem. Na geração anterior não tem tanta formação. Meu avô era diretor da rádio com 18 anos. Então, era Que o. legal, Você cara. imagina, meu pai também, desde moleque já tinha ali o FM. Mas eu tenho mais vínculo com essa história do FM, então eu trabalhei lá, puta, 14 anos fazendo vinheta, depois fazendo carteirinha da Jovem Pan. Meu pai sempre foi muito empreendedor, gerava muito negócio com a rádio, Com a né? rádio, né? Que a rádio, ela é uma força, ela é um grande negócio, mas ela também é um pool de gerar outros Claro, de negócios, né? oportunidades, né? Porque você tem a mídia, né? Você tem a influência, você tem a credibilidade, você consegue criar outros negócios com o negócio. Então, meu pai sempre teve essa mentalidade mais empreendedora. Eu gosto bastante, então sigo admirando ele, tentando trilhar um caminho parecido aí do meu jeito. E por isso que você entrou hoje numa função que é exatamente isso, né? Que você é diretor de novos negócios da Jovem Pan, né? Exatamente, eu acho que. Assim, eu trabalhei, pô, até os 20
tantos anos lá com meu pai, depois fiquei 10 anos fora da Jovem Pan, tentando fazer meu negócio na área da música ali, pô, produção, produzia festa, produzia banda, comercial, um monte de O cara conteúdo. gostava da noite, hein, Pedrão? Então era da noite, tinha energia, dava pra ir. Mas aí teve uma época que a gente fez um festival muito grande, assim, né? Um festival que a gente investiu, se arriscou. Cara, e a data do festival caiu bem no dia da greve dos caminhoneiros, que não tinha combustível. Nossa Senhora. Imagina que não tinha combustível para uma pessoa chegar até o festival. Olha Não que é a tinha vida táxi. olha que é a vida do empreendedor. Não Cara, ponderava futebol aí clube. o festival até que foi bom, mas a gente tomou uma pernada grande. Imagina. E eu que tava ali, botei o meu um pouco mais na reta do que os outros sócios. Aí quando deu essa apertada, eu falei, puta, vou ter que pedir uma ajuda. Voltei a trabalhar na Jovem Pan, mas graças a Deus, assim, eu já tinha vontade de voltar. Então foi um gatilho positivo, apesar de ter sido quase uma quebrada aí, É, entre aspas, né? E aí voltei pra lá e agora tô bem feliz lá. E essa área de diretor de novos negócios foi um caminho que eu fui achando, porque é difícil você estar lá numa empresa que eu não posso ser nem atualmente, né? Não sou o presidente, porque o presidente é o meu pai e meu tio. Eu sim, não vou ser o diretor de jornalismo, porque tem um cara qualificado ali que claro. trabalha com jornalismo há 20 anos. Não, pô, diretor. Então, a área de novos negócios é uma área onde eu consigo estar olhando tudo, consigo me aproximar de tudo, me envolver, consigo criar novos negócios, que é uma área onde também dá para ganhar dinheiro, dá para Sim. produzir ideias e não ficar muito amarrado, né? Porque também não adianta, né? Você é dono da empresa, mas não é dono da empresa, tá? É uma situação Sim, complicada, sim, né? Acho que claro. muita gente, ainda mais na minha que tem uma família grande, né? Não sou só eu da minha família que trabalho na Jovem Pan, eu tenho 12 primos. Aham. Então, eu acho que a nossa geração aí tem que ir meio que achando seu caminho. Como é que eu vou me destacar aqui, onde eu consigo entregar mais valor? Sim, sem dúvida. Eu vou te ser sincero, essa é uma área que eu adoro. Assim, BizDev, desenvolvedor de negócio, para mim é uma área assim sensacional. É uma das que eu mais, ah, eu sendo bem sincero para ti, eu tenho muito mais características que me levam para essa área do que para uma área, por exemplo, de ser um CEO. É, Não é muito a minha ter aquela. seu sangue mais do empreendedor, né? É, Gosta de exato. fazer, botar É, a mão na exato. massa, E aí fica começar. tomando conta de gente, cara, eu respeito muito, mas eu não gosto, eu não tenho saco. Eu Eu acho sou um cara difícil muito também. sanguíneo, velho. Então, assim, as minhas decisões, as minhas coisas são muito. Como é que eu vou te falar? Eu corro bastante, eu trabalho muitas horas e às vezes eu olho para as outras pessoas e cada um tem um objetivo de vida. A minha, eu vivo pelo trabalho, eu sou apaixonado. Então, assim, se eu trabalhar 16 horas, para mim não é uma dor, é que eu gosto, sabe Ah, aquela sim. história? Dá mais sendo que eu gosto. Só que assim, e aí, o que eu percebi, né? Convivendo com alguns CEOs, algumas pessoas que olham muito para as pessoas, né? Uhum. Que, cara, eu não posso cobrar do cara, porque eu sou fora do padrão nesse segmento, né? Nessa lógica, né? Então, assim, eu não posso cobrar que as pessoas façam igual a mim, tenham essa mesma coisa, porque a média não é isso, É. entendeu? E aí, o que eu olho? Porra, de repente eu olho para as pessoas, eu espero alguma coisa, uma atitude como se eu fizesse, mas o cara não sou eu, entendeu? Essa é a questão. São É pensamentos difícil achar diferentes e gente. tal, cultura. Então aí você tem que entender muito de pessoas. Eu adoro conversar com pessoas, eu gosto das pessoas, mas eu não tenho saco de liderar, porque quando começam determinadas discussões, quando começam coisas, eu não tenho saco, sabe aquela coisa? Porque eu não foco muito nesses problemas, eu não tenho. Então assim, eu não me vejo numa posição de CEO, diretor de RH, mas agora de BizDev eu adoro, porque é isso que eu gosto. Crio uma situação, trago um negócio. E a gente tem a gente se conheceu há pouco tempo, mas a gente criou uma conexão forte porque a gente tem isso muito em comum, né, cara? Fazer as coisas. É tipo fazer o avião subir, né, cara? Criar relação, achar oportunidades, desenvolver o negócio, depois operar o negócio, talvez, que envolve outras coisas, não seja o principal ponto nosso, né, cara? Eu gosto também bastante de criar, assim. Eu acho que é uma qualidade e um defeito ao mesmo tempo, Exato. porque também é o que você falou, né? Cara, saber administrar e tocar um negócio para outros níveis é um desafio, para mim é um desafio maior. Exato. Para mim começar a ter uma ideia, montar um negócio, pô, conseguir um investimento, o funding do negócio, botar de pé, fazer a prova, conseguir os primeiros clientes. Isso é uma coisa que eu domino. Eu tô penando ainda para conseguir fazer essa parte gerencial. Aí Difícil. é uma coisa a ser desenvolvida, assim. Eu gosto de aprender, mas o meu core também tá mais aí nessa área de desenvolvimento. Muito bem. Estou conversando aqui, o Jaime está mandando mensagem aqui.
a gente conheceu da oficina 1, eu falei assim, tu tá no grupo aqui, por favor, manda alguma coisa pra gente saber do material da sua empresa de AI. E vamos entrar nesse tema ao vivo aqui também, porque o Tuta, a gente estava falando aqui de, a gente vai, é bom que vocês entendam que o Tuta, ele hoje, ele trabalha no desenvolvimento de novos negócios pela Jovem Pan, e ele é CEO de uma empresa chamada Samp AI, que eu me apaixonei por essa ferramenta, né, que é a Samp. Por quê? Porque a gente que cria conteúdo, isso em massa, em velocidade, e às vezes você precisa de um time muito grande, é uma solução muito compacta, que faz muita coisa e atende principalmente essa demanda de quem precisa criar conteúdo. Por exemplo, aqui, ó, gera gráfico, é redator de notícia, vídeo notícia, publicador nas mídias sociais, chat em AI, blend de notícias, PDF de notícia, texto para áudio, newsletter, gerador de imagens. Então, assim, só falei algumas coisas. Então, assim, e aí eu fui no escritório Tuta, ele me apresentou funcionando a ferramenta. Falei, Tuta, essa ferramenta é muito boa. Né? Não é uma ferramenta antiga, até porque também você vai falar de Não, AI, AI é nada é novo, muito né? antigo, né? Mas assim, algo que ele desenvolveu. E também porque a gente tem uma paixão em comum também, que é a tecnologia, né? E principalmente IA. Cara, eu sou encantado por IA, vocês sabem. É, eu sempre falo aqui de ser um entusiasta de IA, eu lido muito. E quando você me chamou ali para conhecer a ferramenta um pouco mais a fundo, eu gostei demais da usabilidade. Aliás, Pedrão, põe no fundo ali o vídeo para a gente enquanto a gente conversa, por favor. E eu queria que você falasse também sobre esse seu outro. É, essa outra veia empreendedora, né? Que Uhum. dentro da Jovem Pan você é um empreendedor também, você desenvolve negócios, entende oportunidades, mas você tem a Samp, que é uma empresa sua, onde você é o CEO, onde você, inclusive, participou da criação, literalmente, da ferramenta, cara. Então, pô, a Samp, ela nasceu também um pouco dessa visão da área de novos negócios que eu tenho lá no meu papel na Jovem Pan, de buscar otimizações para a empresa, né? Então, ela nasceu dentro da Jovem Pan, nessa crise aí de mudança de governo. Pô, a gente recebeu uma série de boicotes, repressões judiciais, difamação em massa, e a gente teve que cortar custo, porque teve anunciante que é comprometido com o governo que parou de fazer cota, teve cara que a gente foi perseguido por aqueles Sleeping Giants, os caras começaram a tirar a mídia porque era um movimento que gerava trabalho para o nosso cliente, o cara fala, pô, por mim eu faço Jovem Pan, mas tá me dando trabalho, né? E aí a gente teve que baixar o número de pessoas e graças a Deus o Sami, que é o sócio fundador, ele começou a desenvolver essa tecnologia para gerar conteúdo jornalístico com inteligência artificial. E eu fui o cara que toquei para aplicar isso na Jovem Pan, né? E aí chegou até um nível. Primeiro começou com texto para site, depois mídia social, e chegou no nível que a gente viu que a solução podia ser escalada para outros negócios. Então a gente fez um investimento. O Sami quis que eu fosse CEO da empresa, porque eu já era o cara mais envolvido com o negócio, conhecia bem. E desde então eu que toco a empresa ali 100%, né? O Sam ficou mais como um sócio fundador investidor. E o negócio de AI é maravilhoso, né? Porque ele vai bem aqui com otimiza, né? É um negócio que, cara, ele pegou o cara médio, agora esse cara pode ser um herói. Ele pode fazer, cara, pesquisas que seriam impossíveis, produzir coisas numa Sem velocidade dúvida. absurda, reformatar aí e também conseguir gerar um conteúdo inicial bom, que é o conceito da SAMP, e conseguir distribuir ele para diversos canais. Então, você evitar o retrabalho. Antigamente, pô, na Jovem Pan você tinha que ter um cara para fazer o texto para o site, outro para mídia social, um Sim. outro que faz para que vai no ar, um outro que é para o X, um outro que é para o Facebook. Cara, só nisso, só nesse retrabalho você perdeu aí horas de trabalho, E muitas pessoas, pessoas. muitas pessoas envolvidas. A cada pessoa envolvida também você tem uma quebra de padrão, né? Porque aquele negócio de Sem telefone sem dúvida. fio, né? Falei pra você, você vai falar pro Pedro ali, você já não vai contar do jeito que eu contei. Então você diminui a perda de qualidade da informação, ganha escala, ganha otimização, você ganha também. Diminui viés das coisas também, né, Diminui o cara? viés, ou dá o viés que você quer. Também, pô, a plataforma serve muito para reduzir a perda de mão de obra qualificada. Então, pô, você treinou um cara, estamos aqui com o Pedrão, o cara, pô, chegou aqui não sabia nada, agora ele tá voando, o que que vai acontecer? Vai vir um cara, vai contratar ele, vai pagar um Exato. pouco a mais.
e você vai perder todo o trabalho que você teve Exato. treinando ele. Com a E isso é nossa uma desgraça para a plataforma, imprensa, né? Para a empresa, né, pô, cara? pra qualquer um, né? E esse problema é um problema de todo É mundo, né? isso. Não existe um cara que não tem esse problema. E a Samp resolve isso também, porque a inteligência fica dentro da plataforma do cliente, o jeito de escrever é dele, as conexões com as plataformas, os templates, então tá tudo ali, o workflow também é desenhado para a empresa, não para o funcionário. Então a escala que dá para ganhar Isso é muito legal, é né? gigante. Isso é muito legal. E aí, para quem que você acha, para quem que foi desenhado? Quem que você acha que consome a ação? Porque é o tipo de empresário, é o criador de conteúdo. Explica um pouco para a gente qual é o... Quando você fala assim, quem é o cliente ideal da Samp, né? Então ela nasceu para a mídia, né? Então, obviamente que os clientes mais fáceis para a gente foram sempre os clientes de mídia. A gente tem diversos veículos concorrentes da Jovem Pan que são clientes da Samp, Que né? legal. Embora eu não acho que tem nada a ver, porque no final ela otimiza e o nosso concorrente, né? O concorrente da Jovem Pan precisa otimizar o negócio dele, ele não pode ficar para trás. Claro. Então esse cliente é bom. A gente tem aí os clientes de bet, que foi um cliente idealizado, mas não foi uma coisa concretizada, porque eu vejo que a bet tem muita oportunidade de conteúdo ali escondido, né? Tem muitas apostas escondidas. Então, por exemplo, Liga Asiática. Mas quem que vai produzir conteúdo para Liga Asiática? Pô, Ninguém nem a sabe o AI, que está acontecendo. a AI consegue produzir isso. Eu plugo num site chinês, plugo num site indiano, pego a informação dele e produzo conteúdo aqui para Sensacional. entregar nessa ponta como oferta. Pô, você tá só gastando seu negócio do futebol brasileiro? Tem essa liga aqui que tá correndo, que tem outras odds, tem chances melhores, enfim. Ou automatizar e-mail marketing, conteúdo personalizado baseado no CRM do cliente. Então eu vejo que o Santoro gosta muito de tal esporte, posso tentar mandar propostas personalizadas para você. A mesma coisa para o mercado financeiro foi outro cliente idealizado que infelizmente a gente acabou não captando muito. Que também tem isso, né? Eu conheço a sua carteira, tá plugada ali. Eu vejo que você gosta de tecnologia, gosta de empresa de risco. Pô, começo a te oferecer coisas nesse. Tanto conteúdos, não só E uma ofertas, produção conteúdo. absolutamente mais rápida Não, e é tudo um fiel, clique. e fiel às suas escolhas, né? Porque você pode escolher, pelo que eu estou entendendo, você pode escolher, pô, eu quero aqui só sites que já são, sei lá, referência, né? Para não Sim, sair pegando é informação lixo, de é. qualquer lugar, né? Essa é uma das coisas que a SAMP também resolve, né? Então, hoje em dia, o pitch rápido da SAMP é assim, é a plataforma para você consumir, produzir e publicar conteúdos, né? Distribuir o conteúdo. E é isso que ela faz. Você tem ali as suas fontes de informação que você considera relevante, você tem as ferramentas para processar esse texto para diversos canais, e-mail, post, vídeo com avatar, vídeo sem avatar, áudio com inteligência artificial, post estático, carrossel, mensagem de WhatsApp, enfim, todas as formatações aí que a gente conseguir imaginar que hoje em dia são úteis, banner, anúncio para internet. E você tem plugado já as plataformas. Então você já, cara, ó, então clica aqui já vai para o Facebook, para o Instagram, para o LinkedIn. Ó, esse aqui vai direto para o site, esse aqui vai para lá. Então a gente tem, cara, é uma coisa que rende muito o trabalho, assim, né? Dá para fazer trabalhos que antes eram impossíveis, assim. Isso é sensacional, cara, na minha, porque assim, ó, o Otimize, e aí eu vou pegar aqui para o estúdio. Qual era a ideia do Otimize? Otimização. E aí eu vou te falar de onde nasceu o estúdio. Eu estava procurando um estúdio para gravar o meu podcast. E Uhum. aí eu fui em um, fui em dois, fui em cinco. Aí falei, porra, ou tá um preço impossível para uma pessoa física pagar, porque não era um É. projeto institucional, era um projeto pessoal. Pô, aí custava muito caro. Ou a estrutura era ruim, ou, e aí eu falei, ou o tempo de entrega era demorado. Aí eu falei, pô, o Uhum. que eu preciso fazer, cara? Algo que tenha um preço razoável, que não seja um limitador, o preço não seja algo, óbvio, que seja o suficiente assim, para se pagar e tal, mas que não seja um motivo de exclusão da galera, né? Porque eu queria realmente pegar esse empresário médio, esse empresário que estava com a mesma dor que eu, né? E que queria criar um conteúdo, que queria gerar um pouco mais de autoridade. Eu falei, por que eu vou precisar de estrutura? E aí as coisas foram acontecendo porque eu tinha esse objetivo. Aí eu falei, o que o cara quer? O cara quer um processo otimizado. Ele não quer saber o que, assim, que câmera eu tenho, como é que Ah, fala? É,
Quer resultado. Se a ferramenta é o OBS, se a ferramenta. Cara, ele quer um bom podcast gravado, que ele tenha aqui acolhimento com as pessoas. E óbvio, a gente tem níveis, né? Tem gente que quer falar assim: ó, eu te dou a chave, você faz SEO do meu canal, você faz todas as instruções, vocês criam. Então, esse cara custa uma coisa. O cara que só quer vir aqui usar e gravar é bem relativamente barato. Então, assim, o que eu quero dizer, depende do objetivo. E aí, por isso do nome de Misa. Cara, tem cara que vem aqui 100% otimizado. O cara senta, até da agenda do cara a gente toma conta das gravações. E tem gente que vem aqui e não, cara, o cara só quer uma coisa simples, ele quer sentar, gravar e levar a imagem. Então, assim, a gente faz tanto podcast como a gente cria conteúdo para mídias sociais. Aí, vamos pegar um conteúdo, vamos usar um. Eu sempre gosto de exemplificar as coisas, porque às vezes quem está assistindo não consegue ver onde que encaixa. Vamos imaginar que dentro do Otimize. Aqui a gente cria para o Instagram, que é um forte para a gente, cria para o LinkedIn, que também é uma ferramenta importante, vídeo, cria imagem. A gente atende vários clientes, às vezes a gente tem algumas dificuldades, por exemplo, criar uma thumb, uma coisa criar depois que eu desenho meus agentes aqui, mas eu não consigo desenhar para todos os meus clientes. Então, Sim. enfim, como é que a Samp poderia me ajudar aqui a otimizar ainda mais o Otimize em várias frentes? Então, é nessas pontas que você falou, né? Então, por exemplo, estamos aqui gravando podcast. Esse podcast foi gravado, gerou um conteúdo de 1 hora. A gente consegue jogar esse conteúdo dentro da Samp e transformar ele em 10 matérias para o seu site, para você ter publicação pelos próximos 15 dias com conteúdo original, autoral, com cortes. Você pode pegar esse mesmo conteúdo que você gerou para o seu site, que vai gerar SEO com conteúdo exclusivo, e gerar também as artes para o Instagram, e aí você faz uma estratégia de conversão multicanal. Então, pô, você publica lá, fala, pô, Tuta disse sei lá o que sobre o mercado de inteligência artificial. Conheça mais no podcast, link na bio. Pô, o cara clicou, ele vai lá, tem uma matéria mais completa. Pô, ele leu a matéria, tem o link para o podcast completo. Então você vai pegando o cara numa jornada. Pô, capturei o lead desse cara, manda um e-mail marketing. No e-mail marketing tem a comunicação do seu estúdio, você está tentando converter ele para virar um cliente seu. Sim. Então, assim, ela pode trabalhar em vários níveis de estratégia. Ela tem a capacidade para tudo. A maior dificuldade é, às vezes, o cliente pensar na estratégia multicanal e ver como converter, né? Porque a IA, ela tá trazendo um negócio que ela tá facilitando tudo para todo mundo, né? Então, assim, o que era muito difícil, era difícil fazer um vídeo com qualidade de cinema. Uau. A gente tá vendo coisas hoje em dia com IA que cara, eu fico assustado, assim. Então, o conteúdo já não é a barreira. A barreira tá mais na estratégia, tá na credibilidade. Então, por exemplo, hoje em dia você pode consumir, todo mundo vai dar a mesma notícia ao mesmo tempo. A notícia já é commodity há muito tempo. Inclusive, esse é um dos motivos da Jovem Pan ter botado a opinião como foco. Porque a notícia saiu em tudo que é lugar. Caiu o avião, o Vorcaro foi preso. Todo mundo falou, mas não interessa que o Vorcaro foi preso. Interessa por que ele foi preso, qual é o contexto, qual que é a relação. O que eu penso nisso se eu tenho um viés liberal? O que eu penso nisso se eu tô. Então, essas coisinhas que são mais importantes. Então, a AI está facilitando, está aumentando a competição. Então, assim, quem não está com a AI, não é que o cara precisa de AI, mas assim, o fato é que a competição dele está usando. Então, se ele não usar, fudeu. Exato. Vai perder. A concorrência hoje ela é cruel, porque eu vi um dos empregos que tem mais crescido no mundo. E se ainda não começou no Brasil, isso é uma tendência, é o quê? É um especialista em AI dentro da empresa. Então, por que vai ter um especialista? Porque toda a ferramenta de AI, primeiro ele vai descobrir as melhores ferramentas e depois ele vai ter que adaptar para dentro da empresa. Agora, dá para todos os funcionários ter essa... ficar olhando tudo? Não tem. Então, você traz um ou dois especialistas que eles vão ficar olhando o tempo todo de mercado, ó, a gente está com esse problema, essa é a solução. E aí depois eles ensinam a galera. Ou seja, é um cara focado só nisso. E é uma profissão que estão pagando, sendo muito bem pago fora do Brasil. Eu vou te fazer que talvez seja um competidor do que era o mercado de TI antigamente. O cara cobrava um salário de 15, 20 mil reais aí mais ou menos. É mais ou menos o que vai trazer esse cara, esse especialista de AI. Mas eu acho que esse cara também ele vai ter uma vida curta, sabia? Eu acho que o especialista vai ser o especialista estratégico. Porque a AI ela vai evoluir para um ponto onde mexer na ferramenta vai ser a barreira vai ser quebrada, né? O objetivo é esse. É que não seja uma ferramenta, seja, puta, pensei e ela fez.
E ela Ou tá cada seja, vez mais próximo a estratégia é a disso. parte mais importante. Então a estratégia vai ser a parte mais importante. A AI, ela é a ferramenta. Só que ela tá se otimizando, né? Então, pô, há um ano atrás você não conseguia criar uma aplicação. Eu não conseguia, eu tô falando de mim. Eu gosto de tecnologia, mas eu não sou programador, não tenho Uhum. formação de Também programação, não. nada. Hoje em dia, quem desenvolve produto para Samp sou eu. Eu desenvolvo o conceito, o MVP, valido, faço funcionar, mas aí eu jogo para o time de desenvolvedores aplicar isso dentro do ambiente da Samp, porque aí Sim. tem um nível de complexidade muito grande para ir fazer, cara. Mas olha isso que, Quer dizer, você sim, estruturou o que estava na tua cabeça, falou, pô, tem esse defeito, tem esse problema, é eu isso. preciso resolver. Porque Aí, por que eu essa- consigo fazer isso? Porque eu conheço o problema, é isso. conheço muito cliente, né? Tô sempre na ponta comercial, então eu conheço o problema, pô, já na ponta do empreendedorismo já vivi todos esses problemas de comunicação que a Samp resolve, é muita dor. Lógico. Que na pele, tanto na Jovem Pan, no nível pessoal, em outros negócios que eu tenho lá na Jovem Pan, nessa ponta de novos negócios. Então, o desenvolvedor pode ser um cara, assim, a primeira profissão ameaçada pela AI é o desenvolvedor, de todas as Sem profissões. dúvida. Falam de, tem esse cara, um marketing, cara, primeiro cara que pode se ferrar é o desenvolvedor. Eu estava vendo um podcast ontem, Tuta, e agora eu queria lembrar o nome da ferramenta, mas eu não lembro, cara. Eu sei que ela rodou um final de semana com o objetivo É o de. OpenClaw. É, né? É o CloudBot, né? É, o CloudBot, exatamente. Isso E aí ela é melhorou, gigante. deu um ganho de 11% em um final de semana. Aí eles fizeram a comparação, o quanto tempo uma equipe de pessoas demorou para ter esse ganho. E é assim, tipo, o que os caras fizeram em 2 anos de melhoria, ela fez em um final de semana e uma equipe, né? Fez. Então, assim, é realmente absurdo. Ela melhorou o código em 11%, né? Aí diversas coisas foram avaliadas. Então, assim, o que a discussão agora é? A AI, ela é inteligente? Aí tem gente que fala, ela não é inteligente, ela só replica. Mais ou menos, porque agora ela está aprendendo sozinha, né? Não. Isso aí para os estudiosos falam que até 2029 a gente vai chegar no ponto da singularidade, que é o ponto onde a gente não sabe mais o que acontece com a AI. Ela vai ser mais esperta que a gente e ela vai se fazer sozinha. Então, isso aí são os estudiosos, né? Os teóricos, os filósofos da AI, mas esses caras acertam pra caramba. Então é um negócio perigoso, porque daqui a pouco a gente nem sabe Perdeu o o que ela tá controle. fazendo, por que ela tá fazendo, como ela tá fazendo, como ela tá se otimizando. Teve uma IA essa semana que apagou os e-mails. Poxa, de qual empresa? Foi da Amazon, talvez? Ele apagou todos os e-mails. Não, de uma mulher, acho que da Meta ou do Google. Eu vi essa notícia Ou foi também, da que Amazon, eu não ela lembro. Alguma... jogou o OpenClaw, ela jogou lá. E aí, cara, ele tá lá automatizado, ele deletou. Mas aí eu acho que isso é mais bug, né? Não é a É, singularidade. Pô, ela alucina a AI, assim, eu não acho que você tem que entregar tudo pra AI. Eu acho que a AI, ela tem uma boa sinergia, pelo menos hoje, com a humanidade. Só que o problema é que o homem tá devagar, né? perto dela. O... Não sei, assim, eu vejo que no Brasil, o Brasil é um dos maiores consumidores de AI do mundo, né? Sim. Essa plataforma de desenvolvimento no code, o Lovable, Sim. onde eu prototipo uma série de coisas. Sacanagem, ela voltou também, né? É uma coisa Que maravilhosa. negócio Foi a empresa bizarro. que cresceu mais rápido até certo ponto, Que né? Parece que bizarro. agora uma outra empresa de AI também passou ela, mas assim, chegou em 100 milhões de monthly revenue ali em um mês, sei lá, uma coisa absurda. Ela. Até perdi o ponto aqui. Você está falando da Lovable. Aí você estava falando que a Lovable, ela, que que você usa ela como base para desenvolver as suas coisas, é isso? Era isso, mas acho que tinha um outro ponto ali. Tava falando do OpenClaw. Sei lá. É que é isso, tá muito fácil de fazer, a gente vai ter que buscar novos caminhos aí, mas eu acho que o ser. Lembrei agora, tô falando do ponto do ser humano, né? A estratégia do ser humano, essa sinergia, o brasileiro, por que que ele adota tanto? Porque a gente tem um brasileiro qualificado, bem estudado e tal, e esse cara não encontra mais mão de obra. Ele encontra, seja pelo Bolsa Família, que tem muita gente que não quer mais trabalhar por causa disso, seja porque, cara, você tá falando de AI, é um cara que, pô, ele passou na escola ali, numa escola que você é obrigado a passar de ano, que é a escola pública do Brasil. E, cara, a Meu mão de, a Deus. mão de obra da AI, ela já é melhor do que um cara, do que um recém-formado numa universidade. Ela já é muito melhor que esse cara. Então, o brasileiro tem uma alta adesão, porque se tem pessoas ali qualificadas que não conseguem achar mão de obra qualificada, a AI entrega mais do que essas pessoas. Então, o Brasil tem isso, né? O que a gente tem que fazer é o cara da base começar a usar AI para ele se qualificar, né? Exato.
Aliás, é uma forma de estudar que eu acho brilhante. O que te acelera, cara, eu não sei se você usa o Notebook LN. Puta, que ferramenta é É aquela, cara? maravilhoso. Eu não uso muito, É mas eu sempre vejo maravilhoso. exemplo É assim. maravilhoso. Você pega um conteúdo complexo, denso, se coloca todos aqueles PDFs, livros, tudo que você consegue em PDF, às vezes vídeo do YouTube ele transcreve e ele já usa como inteligência de base. Aí você pede para ele gerar relatório, mapa mental e uma série de Legal. coisas. Eu quero. E na pior das hipóteses, você fala assim: explique para um menino de 12 anos o que está. O que está de tão complexo. Assim, pô, você consegue entender todas as teorias que você não conseguia entender na sua vida, porque ela, ela, ela tira a complexidade e te faz entender de uma forma super simples. Eu fico imaginando hoje um estudante com esse nível de ferramenta. Poxa, você pega. Eu uso uma ferramenta de áudio, captação de chama Speak Up. Então, toda reunião que eu vou, eu uso ele. Sim. Speak Up. Cara, é sensacional, porque eu gravo. Aí eu chego lá, eu jogo nessa ferramenta depois. Ele já transcreveu, ele gera para mim um resumo, se eu quiser. Aí ele chega lá, ele usa como banco. Mas depois, se eu for conversar da sua empresa, e de repente passou 3 meses, a gente vai. Puta, Mas o você que, não que, vai lembrar, porque que, hoje que a eu gente faz falei? 200 coisas por Pô, dia. né? Eu tenho 4, 5 reuniões por dia, sei lá. Aí fala, o que a gente conversou na última reunião mesmo? Cara, você vai lá, tá tudo organizado. Você fala, poxa, mas eu quero entender um pouco mais do negócio. Cara, é impressionante. Não, E, essa e é o uma teu coisa muito boa. HD não tem condição de absorver tudo isso, até porque senão você não vive, você vai ficar maluco. Então são coisas que você vai absorvendo, que você compartilha, que depois você só vai precisar de alguns momentos. E eu tenho a mania de fazer o quê? Quando eu estudava e agora. Então, quando que é o momento melhor de eu estudar alguma coisa? Exatamente no dia que eu aprendi, eu já estudo. Eu fixo melhor essa Uhum. informação assim. Só que se eu tiver depois guardado, amanhã depois a gente fica assim, sei lá, 6 meses sem se falar. Quando a gente fosse falar que a gente quiser voltar naquele tema, eu tenho ali um armazenamento, eu posso apertar um botão e ele me gerar um podcast de 10 minutos tratando, fazer um vídeo, fazer uma apresentação. Poxa, eu não tenho como hoje chegar numa reunião com você, sabe, gravando, fazendo isso, sem saber o que a gente falou na última reunião, em alto nível. Né? Ah, sim. É verdade. Então, isso é muito bom para o estudo, para o aluno, como é muito bom para o empresário, para a pessoa que usa no dia a dia. Poxa, vou ter uma reunião com o meu chefe, vou gravar que eu quero entender pontos para eu não esquecer, a mesma coisa, cara. Então, assim, o que eu tenho que fazer? Reunião de pauta, aquela coisa. Você organiza, você deixa lá, você dá um cheque do que foi feito, o que não foi feito. Então, assim, a IA, quando a gente fala em otimização, quando fala em. Se você souber usar, eu brinco assim, você é um super-homem, um exército de um homem só. Essa é a realidade. Não, e é isso, pô. E a AI vai guiando para o próximo estágio, né? Então agora você tem o estágio que você tem o armazenamento, a recuperação dessas informações de forma fácil, a customização para você relembrar ela de uma forma otimizada. Mas aí agora tem esse CloudBot aí. Provavelmente a gente vai ver muita aplicação assim. Ah, pô, beleza, você fez a reunião, armazenou e tal. Mas aí você jogou no CloudBot e ele começa a criar ações em cima do que dessa reunião. Então, o que você poderia fazer com essa reunião? Pô, tem que já marcar uma reunião com esse cara daqui a um mês, tem que mandar para ele uma mensagem daqui a 15 dias Quais são os próximos com os passos? Né? pontos. Então, a AI agora vai começar a fazer o trabalho proativo, não só o guardado ali, o que você pede, né? São Exato. os agentes reais, né? Assim, os agentes que executam tarefas não por conta própria, né? Ele tem um objetivo, você programa um objetivo e ele vai executando, mas esse é o próximo estágio da AI, né? É a automatização. Eu acho que ela é muito boa, mas ela tem os seus perigos aí também, né? Não tem como, né? Eu Andar brinco assim, no ó. piloto automático tem É, seus riscos. não sei se você eu sempre gostei muito da Marvel, né, cara? Sim. E aí o meu personagem favorito é o Homem de Ferro. E aí quando você começa a olhar ali os filmes dele, ele conversando com o robô tomando iniciativa, Isso, cara, isso chegou, né? a Marvel apresentou isso, né? Lá Tipo, lá atrás. atrás, 2008 começa, É. ela foi dando toda a sequência das Mas por coisas. quê? Porque eles fizeram consultoria com esses caras aí, esses filósofos da AI. O Ray Kurzweil, que é um cara Isso eu não fudido, o sabia. próprio Elon Musk, o Peter Diamandis da Singularity. Então, cara, esses caras foram consultados. E esses caras sabem disso faz tempo, cara. Essas datas que esse cara previu, várias delas ocorreram no tempo previsto. Vou achar aqui uma data de E um isso ele filme. previu faz tempo. Então, assim, E a Marvel fez realmente um trabalho excelente, né? E eu lembro que quando eu fui pro Web Summit em 2018 ou 2019,
Eu lembro que eu voltei de lá, até é uma jornada meio estranha, né? Você vai no primeiro dia, você fala, pô, será que valeu a pena vir aqui? Aí você vai no segundo, vai no terceiro, lá são 3, 4 dias. Mas no final, quando você acaba a jornada ali de vários dias, ouvindo porrada de informação, de tecnologia, de evolução. Eu lembro quando eu voltei pro Brasil, eu fui jantar na casa de um amigo e falei, você não tá entendendo. Daqui a pouquíssimo tempo você não vai desenhar um projeto de arquitetura, você vai ter um robô que desenha com você, você não vai Uhum. produzir uma música. Você não vai lá e vai gravar a bateria, você vai ter um agente de você vai falar, pô, eu quero uma bateria daquele jeito, eu quero uma guitarra assim, não sei o quê. E, e aí eu lembro que essa minha amiga, ela falou, imagina, o ser humano nunca vai perder esse protagonismo. Eu falei, cara, eu tô te falando que isso aqui é uma realidade, entendeu? Não é uma ficção. Os caras estão. Isso está acontecendo já, só que a gente não está percebendo, né? A gente não tem É input isso. suficiente sobre isso. É isso. E agora você vê, passou o quê? 8 anos e a gente está num nível que, cara, ninguém esperava, entendeu? Cara, assim, eu lembro Quer quando dizer, esses caras esperavam, mas a pessoa ah, comum não estava não, projetando isso. 99,9% da população não. O filme Vingadores, a Era de Ultron, foi lançado em 2015, que Né, as então, máquinas, elas estão sendo preparadas, chega um determinado momento, ela fica tão inteligente que ela se autoalimenta, digamos assim, e ela não precisa mais da humanidade, ela fala, cara, para que eu vou conviver espaço com essa gente aqui? Não, eu que vou né, mandar em tudo, resumidamente, né? E a esse é gente o se perigo. encaminha para uma inteligência artificial que ela vai ter uma capacidade de pensamento quase que infinito, né, cara? Ela vai ser mais inteligente que toda a humanidade somada. É isso. Então aí você vê E com todo o os perigos. histórico, Com todo histórico. É o que eu falava pra menina. Eu falava, cara, quem você acha que vai saber mais? Um cara que estudou 10 anos de música, pô, imagina que ele estudou pra caralho. Ele leu uma partitura por dia de música clássica. Agora, a AI, ela leu todas as partituras do mundo em um dia. Caralho. tem E aí como. ela ainda tem uma inteligência ali pra criar padrões, pra entender padrões que o cérebro humano tem essa capacidade, que é impressionante. O humano é muito foda por causa disso, mas, cara. Ela tá numa escala que não existe. Imagina, eu sou um médico, olhei 1.000 radiografias. Aí viu 100 milhões de Exato, radiografias. não tem como. Porra, não dá pra É. competir, né? Não, e o tempo que ela vai ver 100 milhões e o médico vai ver 1.000 é assim, é Não, um é a vida desproporcional. inteira, o outro é Um um dia, dia, sei é lá, 2 dias que complexo, cara, seja, é uma complexo. semana. Cara, É não complexo, dá, não não tem como. dá. É, E aí tem essa que. discussão filosófica, que a galera, é inteligente, não é, mas foi o homem que, cara, não importa. O fato é que o fato é que a gente nunca vai ganhar na produtividade dela, na criatividade dela. Então, se isso não for inteligência, eu não sei qual é a palavra que você pode usar para isso, mas que, É, enfim, ficou impossível a gente competir com ela e cada dia mais. É fato, né? Você vai ter coisas que o homem ainda faz melhor, mas sempre que alguém parar e desenvolver algo específico, a máquina vai ficar melhor do que você. Então, eu sou um é. baita de um escritor. Se você pegar um grupo, pô, agora quero que os livros fiquem daquela forma. Cara, vai estudar um tempo, quando achar, não tem como você, porque ele é mais rápido, ele não erra de forma nenhuma a língua portuguesa, a Português. ortografia, a concordância. Você vai avisar para ela: eu não quero que você repita uma palavra ao longo de. A cada 200 palavras você não pode repetir, ele vai respeitar aquilo Nossa. plenamente. Você vai Não, e o falar. resultado melhora cada dia, né? Se Aí hoje você é. vai falar, eu quero que você pense como Shakespeare, não sei quem, não sei quem, não sei o que lá, na hora que ele vai escrever, vai ter um tom daquilo, ou seja, é difícil. Depende muito mais de quem programa esse agente, cria e use É. uma boa base do que qualquer outra competição. Né? É complexo e assim, é uma grande bobagem achar que não existe aí uma inteligência, que a cabeça do homem é muito. Cara, pode ser que ainda tenha algumas dúvidas disso, mas muito em breve vocês vão entender que não tem comparação. Né? O homem acho que vai ter que reencontrar o seu propósito. É isso. Já tá um pouco assim, né? Mas acho que vai piorar, porque tem a robótica avançada chegando. Então, você fala, pô, isso a AI não vai fazer, mas a AI com o robô vai fazer. Então, você tem que pensar que a convergência das tecnologias que é o grande ápice de evolução, né? Não é só a tecnologia, mas quando você tem uma série de tecnologias convertendo ao mesmo tempo que alcançam um resultado ali exponencial inesperado. É complicado, mas eu sou um otimista da AI, assim. Eu Eu acho que ela também. vai gerar muito, muito trabalho, muito emprego, muita competição, vai gerar oportunidade, vai tirar, pô, vai dar oportunidade de um cara criativo criar coisas que ele nunca poderia.
vai dar, porra, imagina um cara hoje, chega um cara da favela, ele quer montar um business plan. O cara nunca foi orientado. Pô, ele pode falar com a AI e fazer um business plan dele. E Ele vê organizado. uma dor local, ou uma ideia grande que ele teve, cara. Senta na IA e monta um business plan, Sem dúvida. gera os executáveis, vai pra cima, conquista. Eu acho que eu vejo de forma positiva a AI. Muito. E o único cara que podia ah, ah, terminar com isso, que podia dar uma esperança para a população em relação a IA, morreu hoje. Chuck Norris morreu, astro do cinema, aos Sério? 86 anos, acabou de falecer. Esse eu Esse é o botava último fé. grande homem, Esse é o acabou. grande. Acabou, não tem mais chance para IA. Cara, esse cara É. formou. Acabei de ver aqui. Quem que vai derrubar o triste aqui. Terminator agora? Não, agora não tem jeito. O homem faleceu aos 86 anos. Se alguém pudesse segurar a evolução da IA, tranquilamente era o Chuck Norris. Mas esse se foi. Então, brincadeiras à parte, né, cara? Para os fãs, para a família aí, a gente deseja conforto. Foi um cara que, né, marcou os anos 80, né, cara? Pô, marcou, né? E virou meme, né? Virou Virou. meme. Foi além da marcação. Transcende. Acho que tem geração que nem sabe quem é o Chuck Norris, mas a Nossa expressão Senhora. fica lá, né? Fica nessa. Vamos ver até onde. O MacGyver também era outro ali. Década de. Aliás, você imagina o MacGyver com IA, meu amigo? É, ferrou. O cara ia subiar e aí já ia fazer uma lança pra ele. É. Que isso, cara. Vocês não sabem o que foi viver nos anos 80. Aí vocês não entendem por que a gente é desse jeito, viu, galera? É. Cara, e voltando no tema da SAMP agora, quais são os seus objetivos? Para onde que você vê aí os próximos caminhos da empresa? Para onde você está olhando? O que você busca hoje, Tuta? Você e o seu sócio é o Sami, né? O Sami tem. A gente tem três sócios, né? A Jovem Pan é dona de uma parte, o Sami. Tem o Doni Denucci, que é um sócio que foi investidor. O Doni Denusco? É. Pô, esse cara era um apresentador sensacional. Né, ele foi morar em Miami, né? Ele tava morando lá. Olha, Acho ele que lê ele o livro comprou dele uma muito. TV em Miami. Ah, Comprou é? uma TV em Miami, acho que ele tá tentando fazer. E ele é um sócio não participativo, mas é um sócio, ele tá no quadro. Eu gostava muito dele quando ele estava na Globo News, Ele é bom, um há puta muito tempo apresentador. atrás, apresentador bom. Ele escreveu um livro, eu li o livro dele, é um cara muito técnico também. Cara, o Dudone é um cara bom. E o Sami era muito parceiro dele lá, né? Eles faziam um quadro Eles muito faziam legal, os coisa dois. na Globo, e aí eles saíram juntos, né? Deu um problema lá. Aí eles foram para foram para criar Invest News, né? Junto com a Easy Invest. E em paralelo o Sami veio para Jovem Pan. E aí o Doni eu conheci mais por causa desse projeto, assim, né? Eu não Sim, sou tão próximo dele. Mas o plano, assim, o que eu vejo para Samp, né? Obviamente quero escalar vendas, porque a gente começou num modelo muito B2B, focado em clientes maiores para poder financiar o desenvolvimento. E aí nesse primeiro ano e meio aí de empresa formalizada, eu trabalhei muito para otimizar esse processo e fazer com que ele seja pouco custoso, então para baixar o custo, baixar o tempo de setup. Então eu gastei muito tempo nisso, assim, em otimizar e facilitar. Hoje, se você quiser botar a SAMP no seu negócio, em 1, 2 dias a gente consegue pôr. legal. Depende da sua velocidade mais do que da nossa. Antigamente não, dependia da nossa velocidade, dependia de um desenvolvedor. Agora é mais do cara que contrata. Agora é mais do cliente. Então, isso foi o que a gente fez lá atrás. Agora o que eu estou vendo é escalar vendas e desenvolver, quebrar, fazer a plataforma mais agêntica, no sentido de que hoje ela é uma plataforma muito completa, com muita ferramenta, tem muita solução dentro, mas você ainda tem que navegar um pouco na plataforma, né? Você tem que clicar aqui, clicar ali, abre uma tela. Para um cara que já tem conhecimento de algumas plataformas, tipo, o cara conhece um pouco de CapCut, o cara conhece um pouco de Mail Marketing, o cara conhece um pouco de Canva, tal, para ele é ridículo. Para ele tá voando, é a Tá em melhor casa. plataforma que ele já mexeu. Agora, para um cara que não conhece um pouco disso, a gente treina, fica fácil de usar, a gente otimizou, mas agora o próximo passo é simplesmente, cara, o cara escreve ali no chat, Colocar numa tela só, pode basicamente. ser um imbecil completo, ele vai escrever no chat. O imbecil completo vai no sentido de não saber produzir, mas é o cara que tem a estratégia. Ele vai escrever e a plataforma vai executar. Então o nosso objetivo é sempre facilitar, né? Cara, a barreira de adesão de tecnologia é sempre o quão fácil ela é, né? Eu faço algumas palestras de AI de vez em quando. Eu faço um paralelo entre o metaverso e a inteligência artificial. Por que que um
vingou e o outro não vingou, né? E eu acho que, assim, o maior... São dois pontos principais. O primeiro é a infraestrutura. A infraestrutura da AI, ela tá 100% completa. Por quê? Todo mundo tem um telefone no mundo, né? Acho que não Sem existe dúvida, alguém que não tem um telefone. sem dúvida. Capaz você vai naquele lugar que não tem nem água para beber, mas o cara tem um Pelo celular. telefone. E a interface é pelo celular. Você manda ali no chat GPT, ele te responde ali. Então, assim, ele consegue. E ele interage pelas capacidades humanas. Então, ele interage por texto, por fala, por imagem e por vídeo. Então, ele, ele, Não tem ele como. fala a nossa língua e ele usa a infraestrutura que foi desenvolvida por 20 anos aí, desde 1996 até agora. Então, é um ganho. Agora, por exemplo, você pega o metaverso, cara, você tem que botar um óculos na sua cara. Imagina aqui se tivesse todo mundo com É, um óculos de metaverso exato. na sua cabeça. Beleza, agora eles estão fazendo esse que é um óculos Ray-Ban normal e que você tem a telinha, e eu acho que pode Pode ser que a gente ser. chegue lá. Eu acho que vai chegar lá, na verdade. Só que é uma coisa que foi muito hypada e, cara, não encaixa Não na andou vida até da hoje. pessoa, entendeu? Não Então não andou tem até a hoje. infra, não tem a tecnologia e não é natural. É isso. Não tá no nosso hábito. É Então a isso. AI, ela é o nosso reflexo, assim. Ela usa o que a gente usa, ela faz o que a gente faz. É Ela só é isso. um pouquinho mais, muito mais rápida É, e um não, pouco melhor na maioria das não, coisas. não tem comparação. Eu não quero entrar nessa discussão filosófica, mas eu vejo muitos amigos, olha, não sei o que, cara, te falar. Continua, mas assim, você nunca vai me convencer que não tem. Assim, já passou o carro na gente, não tem jeito. E cada É. dia O que mais. ela não substitui é o relacionamento, por exemplo, que é a sua área É de isso, expertise. é isso, Você precisa, cara, aí é uma questão humana. Tudo bem que eu acho que até isso ela pode se desenvolver aí, mas é no isso. final você tem que conhecer alguém, ir lá, fazer, Sim. ter um speech legal, criar relacionamento é uma coisa E ninguém tá boa. falando aqui, né? É bom de deixar claro, ó, acabou o mundo. Não, não é isso. A questão é que, Não, assim, funções na verdade tá mais. abrindo o mundo. É isso, exatamente. Não acabou, tem Exato. um mundo novo, cara. Todo momento de disrupção é um momento de É. oportunidade. É a hora A, que, a cara, história nos ensina isso, né, Tuto? é a mesma coisa da mídia social. Então, antigamente, pô, os veículos tinham a autoridade da fala. Hoje em dia, não, cara. Imagina quanta gente, cara, quanto cara com 10, 5, 1 milhão de seguidores, cara, que vive, ganha muita grana, faz muito negócio, influencia a gente, cara. Esse mercado nem existia há alguns anos atrás. É Aí isso. há essa nova oportunidade aí. Vou falar uma coisa que você tem. Ó, você tem completa razão. Cara, 2011, 12, quando o Instagram realmente começou a performar, eu tinha uma empresa de assessoria de imprensa. Eu voava no meio do futebol, cara. Eu falei, puta, em breve eu vou ser o número um, número dois, estava ali, chegando muito cliente. Aí entrou a inteligência artificial. E o que você acabou de falar? Pô, sua expertise e relacionamento. Então, eu ia na Band, eu ia na Jovem Pan na época, eu ia na Gazeta. Então, eu tinha relação com muitos apresentadores. Então, assim, os meus jogadores, treinadores que eu representava, tinha muito disso. Eu criava espaço para os caras pela minha relação que eu construía com jornalistas, essa galera. O que aconteceu quando entra a mídia social? Cara, o jogador nunca gostou de ir a programas. Sim, Ele ia acabou, fudeu. Ele ia porque para ele era interessante, para ele ser conhecido e tal, tal, tal. O que acontece quando entra a história das mídias sociais? Cara, ele fala, puta, agora eu posso ficar na minha casa, falar o que eu quero, não ter que debater, responder coisa que de repente me coloca Pergunta numa chata, situação né? e tal, e vou postar. Cara, acabou. Meus clientes e assessores para Não, pessoas que sabiam fazer a, o Instagram de uma forma mais assertiva. Eu não consegui entender, eu demorei um pouco para. Não, isso aqui não vai acontecer. Sabe aquela coisa do. Por isso que hoje, quando começou a IA, eu falei, nem a pau, eu vou estar na linha de frente é disso isso. aqui. Eu também Porque considero que eu perdi vários eu falo assim, eu perdi o hype desses do, momentos. do desenvolvimento da TI, porque tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso. Eu perdi o hype das mídias sociais, eu não vou perder da IA. O dia que soltou o chat GPT, eu estudei aquilo do primeiro dia até hoje, todo dia eu estudo IA. É Então, isso. assim, eu falei, não vou perder para isso, porque eu já tive a experiência de ter Menosprezar aí menosprezado alguma coisa que uma nova coisa coisa. e ter me dado muito mal. É. Né? Se não tivesse mudado o mercado, você pode ter certeza que hoje eu estaria nadando de braçada nesse mercado. Porque assim, só chegava, de repente mudou o negócio e eu não entendi como funcionava, não deu devido valor, não gostava, achava aquilo ali meio
exposição demais, sei lá, eu tinha É, alguns preconceitos, é como muita difícil gente. E aí mídia eu te falo, social. hein? Como muita gente tem preconceito hoje de IA. Sim. Ah, não sei o que tá atrapalhando. Cara, deixa eu te falar, se você tiver continuar com esse preconceito e não estudar e não quiser aprender, você vai se dar muito mal. Você vai se dar muito mal, porque o seu concorrente, seu amigo que tá ao teu lado vai aprender É e vai isso. passar o carro em você. Então, Esse é o assim, maior perigo. não tem escapatória, cara. Que nem o Uber. Ah, não vai ter Uber, o táxi e tal. O que aconteceu? O Uber tá aí Tá mais do aí. que. E assim tantas outras. Aí a Bet não vai legalizar no Brasil. Ah, não, tá aí, tá legalizado. Sempre assim, cara. Não adianta. Não adianta você querer achar que você vai barrar de alguma coisa, a tecnologia vem e te engole. Esquece, não tem Não jeito. Então, tem mudanças que estão além do nosso controle. Não dá para menosprezar. não dá, não É dá. porque a escala é muito grande. Pô, eu lembro quando lançou o YouTube. Eu lembro quando lançou, posso falar, eu lembro quando lançou o primeiro iPhone. Eu achei uma bosta. É Eu isso. falei, que merda que inventaram. Tem o tecladinho era ruim, você clicava, era difícil tocar, acertar o texto. Eu falei, cara, a internet não era desenvolvida, então assistir vídeos no telefone não era uma coisa. Entrar no site, a navegação, não tinha os apps, não tinha o ecossistema, não tinha, né? E eu posso falar, caralho, pô, como eu errei tanto, né? Mas tudo bem que eu ainda era muito jovem, nem teria tanta oportunidade para tirar disso. As mídias sociais foi outro gigante aí que, putz, também não. Eu acho que mídia social também tem um negócio de aptidão, né? Não é todo mundo que consegue voar, mas eu acho que todo mundo deveria tentar, Cara, porque exige muito trabalho e é muito dedicação, velho. trabalho. O pessoal Muita fala, nossa, o dedicação. cara é influenciador, vive a vida. Cara, não é. É um puta trampo. É um E é puta difícil pra trampo. cacete. Mas assim, mas ao mesmo tempo é o negócio que você consegue também sair do zero e, cara, e gerar negócio. Exato. Você consegue, com muito pouco, gerar muito valor. Isso é Isso. uma coisa maravilhosa. E Isso. agora a IA é essa bola da vez, e que também está conectada a tudo isso que aconteceu antes. Então é mais um nível ali que se você deixar passar esse, meu Deus. Presta atenção você aí, meu querido, que você que tá aí no final de semana, vou descansar, não sei o quê, durante a semana chega às 6 da tarde, não quero mais, tá bom. Amigo, abre, comece a estudar, comece a entender. Esse mercado é um mercado que vai roubar muito emprego e se você se preparar, não vai roubar o seu, mas se você não se preparar, prepare-se, porque vai tomar mesmo muito Né? emprego. Não adianta a gente falar que não. Tu tá, assim, pô, estamos encaminhando quase 1 hora já de programa, infelizmente, mas você vai voltar aqui muitas vezes. Eu queria só encerrar, cara, falando uma coisa assim. Primeiro, de novo, falar sobre a Jovem Pan, que para mim, eu sou apaixonado pela Jovem Pan, é o canal que eu mais consumo informação. Tem programa, tem, óbvio, como vocês também aí, deveria ser, tem jornalista que eu gosto mais, tem jornalista que eu gosto mesmo, né? É natural. Mas Uhum. a Jovem Pan em si é um veículo que eu gosto, minha família em geral, você vai chegar em casa vai estar ligado à Jovem Pan. Então, primeiro, uma honra te receber aqui. Pô, Obrigado imagina. demais. Segundo, eu quero deixar aqui uma colocação que é a seguinte: eu tenho um carinho pelo Emílio, cara. Nunca não conheço o Emílio, tá? Mas assim, admiração de jornalismo. Eu falo assim: o Emílio é o Silvio Santos, meus amigos sabem, do rádio brasileiro. E você tá com esse cara lá há muitos anos, Sim. lá no Pânico. Bicho, como esse cara é bom, velho. Como o Emílio é bom. Como assim, o Pânico, o jeito que ele cria, assim. Eu tenho uma admiração. Lembra quando o tempo atrás ele ficou doente? Mas, pô, eu fiquei muito triste com aquilo, cara. Fui e rezei por ele. Porque, assim, é um cara que eu tenho uma imensa admiração. Independente se você gosta ou não do que ele fala, você vê que ele fala a realidade. Ele fala o que tem que ser dito. Ele não fica passando aquele pano. Então o negócio não é bom, ele fala. E o jeito que ele fala É. é de uma sabedoria, um tom meio sarcástico dele. Não, Ele é sensacional, é né? Como é que é insubstituível. conviver com um cara desse, velho? Pô, o Emílio pra mim, realmente é o maior comunicador da atualidade. É o maior de todos, ele é um cara muito foda, realmente, putz, eu falo assim, eu tenho o Emílio do rádio, mas, pô, você conseguir sentar com ele e trocar uma ideia, vale muito, assim, porque o cara é um filósofo, assim, né, ele lê muito, ele estuda muito, ele sabe de tudo que tá acontecendo, ele tem opinião sobre tudo, cara, desde do desenho japonês até o presidente até o agropecuária da África, sei lá, você vai falar de uma pauta, o cara sabe alguma coisa. Ele vai te dar input, ele vai te provocar. E essa é a genialidade dele no rádio, né? Ele é um grande provocador, assim, ele...
Ele também sabe fazer, apesar de ele ter esse lado da verdade, ele também é um cara que ele sabe fazer o jogo do opositor. Que é Sim, essencial para um programa de conteúdo, lógico, né? lógico. Então, pô, se você é a favor da legalização do aborto, eu tenho que te fazer perguntas que Contrário, tragam claro. um ponto inverso para quê? Para gerar diálogo e você me trazer seu ponto e eu conseguir extrair informação. Sem Diferente dúvida. de ficar aquele papo de camarada, né? Eu sou assim, bom, legal, também sou assim. Eu gosto disso, eu gosto disso. Então, ele tem essa genialidade provocadora ali. E ele também tem a sagacidade de entender o contexto que as coisas estão indo, né? Então, por Sim. exemplo, Pânico no Rádio, né? Assim, tem coisas antes do Pânico no Rádio, mas acho que o grande negócio foi o Pânico no Rádio. Sempre teve ali aquele programa de entrevista, muito humor, atendia ouvintes, né? Era outra Sim. coisa lá atrás. Aí, pô, Pânico na TV. Surfou ali um final da era de ouro da TV, acho que pra mim, o último programa da família brasileira, acho que foi o Pânico. Depois não vejo que teve mais nenhum Um outro absurdo de grande. audiência era aquilo, né, cara? Absurdo de audiência e Absurdo. tal. E aí, pô, acabou o Pânico na TV. Ele viu a migração ali da política se transformando em entretenimento. Né, as pessoas gostam de falar de política. Eu gosto. Eu gosto de ouvir de política, eu gosto de discutir política. E ele viu a Jovem Pan também como protagonista disso. E aí ele transformou o programa dele num programa de entretenimento para um programa de debate político, mas sem sair do entretenimento. Então, assim, é um nível de saber surfar a onda certa, a onda Ele é um que gênio, ele bicho. tava, no Genial. canal que ele tava, assim, pô, eu olho e tento aprender, né? Não, genial. O time dele é bom e entra gente boa e sai gente boa e continua em alto nível. Continua em alto Cara, eu vou nível. te falar, Pânico, sei lá, anos 90 já tinha lá uma. Quando começa o Pânico efetivamente, você sabe? Tem ideia de. Eu não sei a data exata, assim, eu sei que. Mas eu acho que é por aí, é 90 e poucos. Ah, Era bem criança, né? cara, vou Não falar. gostava. Eu antes era de Djalma Jorge, o Emílio já participava um pouco do Djalma Jorge, é meu pai que fazia, né? E aí, depois o Pânico veio e foi esse fenômeno aí, né? Continua sendo, né? Isso que é legal. Vai mudando, ele vai surfando as gerações, porque geralmente o programa fica chato, né? Ah, O sim. formato perde, o Pânico na TV perdeu relevância, né? Não à toa saiu do ar, assim, tanto pela mudança cultural, negócio do feminismo, do mimimi, o politicamente correto e também, não sei, a cultura individual, né? Não existe mais você sentar e assistir um programa com a sua família. Não, não tem. Não Acabou. existe, Isso é uma acabou. coisa rara, assim. Se existe é uma vez por ano, duas, 5 vezes por ano. Aí vamos ver um programa, não existe mais. Agora é cada um no seu rolê, cada um tem É isso aí. a sua forma de É consumir. Então exatamente não isso, faz bicho. mais sentido. Eu vou fazer um outro programa para a família brasileira. In- Não, agora é o programa pro Santoro, é o programa pro Tutinha, não existe sentar e assistir programa em família. É verdade, é verdade. Infelizmente, né, cara? É uma Você coisa teve lá os, legal. você teve lá os porra, você tinha os trapalhões do domingo. Lembro que a família dos anos 80. Quantos anos você tem? Desculpa a Eu pergunta. tenho 38. 38. Então você é um pouco mais jovem. Pô, Mas família várias inteira jornadas, né? Eu lembro quando eu era criança, tinha aquele final do dia ali que pegava um Rá-Tim-Bum, um negócio. Aí depois vinha aquele negócio de adolescente, que era uma série brasileira, tinha o Anos Dourados, e todo mundo sentava e via junto. Era o pai, a mãe, a criança, o conteúdo era pra família. Ele ia ter mensagens ali pra todo mundo. Hoje em dia não, né, cara? Você nem sabe direito qual mensagem seu filho tá recebendo, né? Sim. Cara, e a Jovem Pan tem uns personagens muito legais também, né, cara? Poxa, eu tô tentando lembrar qual aquele que é o Dr. Pimpolho. Pô, aquilo é sensacional, cara. Aquilo é. Eu não tenho uma vez que eu não dou muita risada com essa história do Dr. Pimpolho. Dr. Você sabe Pimpolho de é onde bom. nasceu isso, cara? Doutor Pimpolho é o Felipe Xavier, né? Que é Aham. o cara. Ele trabalhava na Jovem Pan. Aí ele foi demitido. Eu tenho quase certeza que foi essa história, né? Ele foi demitido da Jovem Pan por algum Aham. motivo. E aí ele fez o Doutor Pimpolho em outra rádio, não lembro agora se foi 89, pra criticar meu pai. O Doutor Pimpolho é meu pai, na verdade. Ah, O é seu pai? Doutor Pimpolho é meu pai. Eu não sabia disso. E aí ele fez pra zoar meu pai. Aí passou vários anos, fez sucesso nessa outra emissora, que agora eu não lembro qual que é, mas acho que era 89. E aí depois ele trouxe de volta. Aí o Felipe Xavier falou, pô, mas posso fazer o Dr. Pimpolho aí? Meu pai falou, lógico, pô. Dá risada pra caralho. Ô, O Dr. sensacional, né, Pimpolho cara? é inspirado no meu pai. Eu não E vários sabia, não. quadrozinhos ali, ele
Ele conversa com meu pai e tira vários inputs ali. Ah, eu imagino, cara. Tem umas coisas. É O macio. doutor Pimpolho é meu pai e a Sandra também é meu pai. É mesmo? Tem bastante Sandra, meu nome é disso. Sandra. Eu acho aquilo sensacional. Meu Aquele pai é cara. uma puta fonte de inspiração, Felipe Xavier. Você sabe que eu brinco com a história da Sandra. De vez em quando eu pego assim, converso com umas mulheres que eu acho elas meio fora da casinha. Tem muita Sandra Aí por aí. eu olho pros caras e falo, ó, a Sandra, hein? Tem muita Sandra, é muito bom. E tem muita mulher que fala, eu sou a Sandra. Ela vira gosta. É muito legal, cara. Figura. Esse a Jovem Pan é realmente Ele é incrível. bom, Felipe E Xavier o também Felipe é uma puta é cara. muito bom. Meu querido, deixar aqui, é com muita tristeza que eu termino esse podcast aqui, porque tá muito bom, caberia muitas horas ainda. E quero te agradecer pela presença, dizer, pô, porta aberta para você sempre que quiser, para a Sam, para a Jovem Pan. Enfim, você virou um amigo, um cara que a gente compartilha muitas ideias próximas, a gente gosta de desenvolvimento de negócio, a gente tem essa paixão em comum aí. Então, poxa, primeiro uma honra te receber. Dizer que você tem aqui um cara que te admira, rapidamente ganhou esse carinho e quero estar presente aí, porque você é um cara realmente acima da média, sucesso aí nos seus projetos e, enfim. Primeiro, deixa as suas mídias sociais, pessoal que quiser te seguir, um recado final aí. Pô, eu que agradeço aí, obrigado pelo convite mais uma vez. Sensacional a conversa, gostoso falar de assuntos que a gente gosta, né? O Sem negócio vai dúvida. embora, já passou uma hora, não parece que foi 10 minutos. Bom, recado final, conheçam aí a Samp, se puder, entra no site www.samp.ai, minhas mídias sociais, @tuta.neto. Prazer falar com vocês, espero voltar aqui pra gente conversar de novo, espero fazermos bons negócios Sem também dúvida. fora do podcast, e vamos pra cima aí. É isso aí, samp.ia, esse é o site aqui da Samp. O Pedrão vai colocar na tela na edição, grande Pedro Lima, o nosso comandante aqui, samp.ia, galera. Eu já testei e ouçam a Rádio Jovem Pan, que é parceiro nosso aqui. Gosto demais de lá. De vez em quando vocês veem. Esse pessoal fala, pô, você foi no Pânico. Impressionante. Fiz um vídeo ali do Pânico. Acho que eu nunca recebi tanta mensagem no direct. Você vê a força que é o programa. Quero te agradecer mais uma vez, Tuta, obrigado aí pela presença. Se você gostou desse podcast, se gostou, primeiro se inscreve no canal, curte, deixa um comentário, compartilha. Afinal, fala bem, fala mal, mas fale de mim. Ó, te amo, meu hater, eu não ligo de você falar mal de mim. Pode falar, desde que você aproveite e fale da gente. Um grande abraço a todos, uma ótima semana. Até a próxima, um beijo no coração. Fui, valeu Tuta, valeu Pedrão. Valeu.